Nós vamos neste momento abrir a nossa Bíblia em Provérbio. Vamos abrir a nossa Bíblia em um dos livros poéticos, Provérbio, capítulo de número 9, versículo de número 9. Provérbio, capítulo 9, versículo de número 9. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz a palavra de Deus: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Oséias, um dos profetas menores da Bíblia, no livro Oséias, no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, é um versículo bem conhecido. Oséias, capítulo de número 4, versículo 6. Oséias está entre os profetas, é o primeiro livro, dos profetas menores, depois de Daniel, vem Oséias. Glória a Deus. Diz assim, Oséias capítulo 4, versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que se esqueceste da lei do teu Deus. Glórias ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu peço a um diácono para ajudar com as crianças aqui, para não ter conversa aqui na frente, porque senão acaba atrapalhando a ministração da palavra. A gente não vai concentrar e aí a gente não vai render quase nada. Vamos neste momento fazer uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça porque o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso. Derrama sobre nós a tua unção, a tua graça. Pedimos que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas a graça poderosa do Senhor, não só agora, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém? As pessoas que trabalham com as crianças, foi decidido o seguinte, que não ficariam mais nem na terça e nem na quinta com as crianças. Então os pais, trazendo as crianças, coloquem ela pertinho de você, porque elas não vão estar subindo, vai estar subindo lá para cima só no sábado e no domingo. Por quê? Porque muitas pessoas, e nem que cuida das crianças, às vezes não conseguem ouvir a palavra, e a pessoa precisa da palavra, porque o alimento da igreja é o quê? A palavra de Deus, e o crente sem a palavra, meu irmão, ele não chega a lugar nenhum. Então assim, a gente viu a necessidade, dentro de uma conversa que nós tivemos, a irmã expôs essa situação e a gente chegou num acordo, né? Então, controla aí, fica com a sua criança e vamos dar continuidade aqui na palavra de Deus. Nós vemos aqui o versículo que nós lemos, que instrui o sábio e ele se fará mais sábio ainda. Isso é algo, lógico, a gente sabe disso, que quanto mais sábio é e mais é instruído, melhor vai ficar. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Oséias, que nós lemos num dos profetas menores, no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então conhecimento na atualidade que nós vivemos hoje, seja em qualquer área, é tudo. Não tem nada melhor do que conhecimento. Pessoa que tem conhecimento, ele sabe entrar e sabe sair. Pessoa que tem conhecimento, ele vai evoluir mais do que aquele que não tem como. A graça, o poder de Deus é grande na vida daquele que busca, mas com certeza aquele que conhecedor de muitas coisas, tem muitos recursos, muito armamento para utilizar, esse aí vai sobressair, porque essa é a realidade. Então a Bíblia vai dizer, instrui o sábio e ele ficará mais sábio ainda. Mas também a Bíblia vai dizer aqui que
o povo estava sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Ou seja, o povo havia rejeitado o conhecimento, e Deus não aceitaria eles como sacerdote, porque o povo tinha abandonado aquilo que era de Deus, a lei de Deus, a palavra do Senhor. E a partir do momento que nós desprezamos conhecer a palavra de Deus e buscar a palavra de Deus, nós estamos entrando em um grande risco. Estamos correndo um sério perigo de quê? De sermos rejeitados pelo próprio Senhor. Porque o Senhor, Ele ama aquele que ama a Ele. E se nós queremos conhecer o nosso Deus, nós vamos conhecer através de quê? Da palavra do Senhor. Não tem outros recursos, não tem outro meio. Se conhece Deus através da palavra. Quanto mais você examina a palavra, quanto mais você busca na palavra, mais você se fortalece. O que Deus diz para Josué: medita na minha lei, de dia e de noite. Você vai seguir a minha palavra e eu vou te dar vitória. Eu vou estar contigo na caminhada. Então essa é a verdade. Então Deus, Ele sempre nos orienta a se apegar na verdade, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Então a Bíblia vai dizendo em vários versículos aqui sobre a palavra de Deus, né? Hebreus 4:12, a Bíblia vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante, penetrante que uma espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e ela discerne o que está dentro de cada coração. Então quem transforma o homem é o que? A palavra. Mas a Bíblia diz o que? Conhecei-vos a verdade e ela vos libertará. Então o que liberta é quem? A palavra. Jesus disse o que? Eu sou a videira verdadeira. Olha aí, Jesus estava afirmando: eu sou. Todos que vieram antes de mim foram ladrão e salteadores, agora eu não, eu sou a videira verdadeira. Então ele está afirmando que Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Então Jesus Cristo, Ele sempre se preocupou para que o seu povo buscasse conhecimento, para que não fossem enganados. O que eu quero falar na igreja nessa noite é algo que me foi passado alguns dias atrás. Alguém me fez assim me trouxe uma palavra e disse assim: poderia falar sobre isso na igreja. Por quê? Porque a gente tem percebido que muitas pessoas, infelizmente, têm a Bíblia e não está conseguindo manusear a Bíblia. Mas por que não estão conseguindo manusear a Bíblia? É porque não conhecem a Bíblia. Porque as pessoas pegaram o hábito de vir ao culto, ouvir aquilo que estão falando, às vezes abre a Bíblia e vai embora para casa, e lá não se preocupa em ler, em meditar, em observar como é que a Bíblia foi escrita, o que acontece na Bíblia, que história que a Bíblia conta, né? Então isso é muito importante, e a igreja do Senhor precisa passar para as pessoas que ainda não são evangélicas, ou que estão chegando na igreja, firmeza, estabilidade. E se nós, sendo servos de Deus há 20, 30 anos, 10 anos, e nós ainda não conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos tomar uma nova atitude e começar a meditar na palavra do Senhor mais frequentemente. Veja bem, eu quero falar sobre a Bíblia. Eu quero falar sobre a Bíblia, que você está com ela na mão. A nossa única regra de fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa direção. É ela que vai mudar a nossa história. É ela que vai nos garantir salvação. É ela que vai nos levar ao céu. Mas o que eu quero falar nessa noite, porque são simples coisas aqui, mas para muitos se tornam coisas que nunca nem ouviu. Quantos livros são constituídos? Está constituindo-se a Bíblia. São quantos os livros do Velho e do Novo Testamento? Qual é a totalidade dos livros? Eu sei que aqui muitas pessoas sabem, mas a maioria das pessoas não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. Se alguém chegar para você e falar assim: meu irmão, quantos livros tem a Bíblia Sagrada?
A Bíblia protestante, porque não vamos falar da católica, porque ela tem 7 livros a mais. Aí alguém não vai ter resposta, uma coisa simples. A Bíblia, ela tem 66 livros. 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então a Bíblia é constituída de quantos livros? Fala mais uma vez, 66. Se você tiver uma caneta aí, talvez é algo tão simples, anota. Agora, se você já sabe, já gravou na mente, glória a Deus. Mas se você não sabe disso, a Bíblia tem quantos livros nela? Tem 66. São 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. Então, pronto, você já tem uma resposta. Porque senão alguém vai dizer assim, mas esse crente, eu perguntei para ele quantos livros tem na Bíblia, ele não sabe, tem mais de 20 anos que ele me chama para a igreja. Vai ficar ruim. E ainda mais quando se trata de um obreiro, de um pastor, aí é que o negócio fica apertado, porque eu não estou falando aqui a novos convertidos, não. Novo convertido passa por discipulado, está lá no leitinho ainda, mas eu estou falando aqui para todos nessa noite. Claro que o novo convertido, mas estamos cobrando algo aqui e mostrando o caminho certo para quem é conhecedor da verdade e por muitos anos já frequenta a igreja. Mas por que essa pessoa, ela não sabe que a Bíblia é constituída de 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo? Por quê? Talvez essa pessoa não quer vir na escola bíblica dominical, talvez vem mal de vez em quando dá certo num culto de ensino, e talvez essa pessoa, quando se dá um curso na igreja, ele faz pouco caso do curso que está sendo oferecido. Mas a Bíblia diz que nós lemos lá o que? Instrui o sábio e ele se fará mais sábio ainda. Mas em Oséias capítulo 4, versículo de número 6 está dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É uma coisa tão ruim, irmão. É claro que ninguém é obrigado a saber tudo da Bíblia, mas é tão ruim quando alguém pergunta uma coisa para a gente não tem resposta. Mas é tão bom quando ela pergunta e você é útil para aquela pessoa, e ela diz: tirou uma dúvida para mim, porque eu realmente não sabia disso. Então a Bíblia, ela é constituída de 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo Testamento. Isso aí você tem que gravar. Tem hora que você não fica cantando uma música, até você decorar ela, faz isso com a Bíblia. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, um total de 66 livros. Isso é quando você pensar que não está gravado, ninguém tira mais de você. A Bíblia foi escrita por quantos autores? Quantos autores escreveram a Bíblia? Cerca de 40 autores. Cerca de 40 autores de etnias diferentes, ou seja, pessoas diferentemente uma das outras, escreveram a Bíblia. E a Bíblia foi escrita num percurso de quantos anos? 1.600 anos, aproximadamente 1.600 anos, do Velho e do Novo Testamento, deu-se um período de 1.600 anos. Essa é uma regra básica da introdução bíblica. Se você fizer um curso chamado Introdução Bíblica, você vai aprender todas essas regrazinhas aqui, e muito mais coisa, que vai servir para te dar direção, para te levar adiante. Você que quer ser um pregador, é fundamental conhecer a Bíblia. Você que quer ser um grande homem ou uma mulher de Deus que vai fazer obra missionária, você precisa e necessita de conhecimentos bíblicos, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum, gente. Mas o povo quer mais, é o movimento, é sapatear, é falar em mistério, nada contra isso, mas conhecimento é essencial na vida da igreja.
porque o que fortalece a igreja, que traz vida para a igreja e que faz uma igreja ser madura é conhecimento da palavra de Deus. Se nós observarmos a palavra Bíblia, ela vem do grego, que quer dizer livros. Então, a palavra Bíblia vem do grego, que no plural é biblion, ou seja, livros, muitos livros. Então, isso é a Bíblia, um conjunto de livros. Eu gostaria de ler aqui algo aqui para a igreja a respeito da Bíblia. Eu vou ler aqui para os irmãos, prestem atenção. Porque nós sabemos que ela foi escrita por um número de 40 autores, e cada um deles de etnias diferentes, de lugares diferentes. Olha bem o que diz. Ela foi escrita por reis, ela foi escrita por camponeses, filósofos, pescadores, poeta, estadista e estudiosos. A Bíblia foi escrita por um grupo muito maior, mas eu vou passar aqui algumas pessoas que estão na Bíblia, para que os irmãos entendam como foi diversificado essas pessoas. Moisés, um líder político que estudou na Universidade do Egito. Olha aí, Moisés, ele foi uma das pessoas que ajudou a escrever a Bíblia. Pedro, era o que era Pedro? Um pescador, está vendo? Alguém fez faculdade, o outro é um pescador, mas que também escreveu a Bíblia. Amós era o que? Um boiadeiro. Olha aí, ele está lá relacionado entre os profetas menores, e ele era um boiadeiro, assim como o pastor Roberto, que também veio da roça, né? Então Deus foi usando o que? Pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes e de um conhecimento diferenciado. Por que a Bíblia faz isso? Para mostrar que Deus não faz acepção de pessoa. Deus usa, assim como usou essas pessoas, Ele usa você também. Não é porque você não cursou a faculdade, não. Se você quiser ir buscar no Senhor, e através do Espírito Santo, você pode ter certeza que você será uma grande mulher de Deus, um grande jovem do Senhor. Josué era o que? General. Olha aí, Josué. Também Neemias, que era um copeiro do rei. Neemias, copeiro do rei. Daniel, que era um diplomata. Daniel era alguém que tinha uma grande posição naquela época. Lucas, médico. Olha aí. Salomão, Davi, reis e poeta, também escreveram. Se nós olharmos aqui, Mateus era um cobrador o quê? De impostos, também escreveu. Paulo era rabino, também escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Esdra, escriba e sacerdote, também escreveu. Então nós estamos vendo aqui que pessoas de tempos e datas diferentes, porque a Bíblia não está cronologicamente escrita em sequência, porque tem livros que estão no meio que foram escritos primeiros. Então ela não está, ela foi organizada, porque antigamente a Bíblia não existia nem versículo e nem capítulo, era só as escritas. Aí então fizeram a divisão da Bíblia em capítulo, em versículo, né? E a gente tem hoje uma facilidade para encontrar, é tanto que a gente fala assim, fulano, o livro de Oséias, tal, e você já vai contra. Então facilitou, porque naquela época era bem mais complicado. Não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Mas vamos falar mais sobre a Bíblia. Escrito em diferentes lugares. No deserto, a Bíblia foi escrita no deserto, nas masmorras, nos palácios de Suzã, na Pérsia, na prisão, em viagens, na ilha, em uma ilha, exilado, escrito em diferentes condições e circunstâncias. Foi escrita a Bíblia em tempos de paz, em tempos de guerra, em tempos de alegria e em tempos de profunda tristeza, em tempos de liberdade e sob cativeiro. Olha aí,
Talvez você pense que a Bíblia foi escrita numa mesa bonita. Não, ela foi escrita em diversos lugares por diferentes pessoas, e cada uma delas passavam por uma dificuldade. Daniel, olha lá, foi lançado na cova dos leões. João estava ilhado na ilha de Patmos, e Deus, o Espírito Santo, porque a gente fala autor, dá cada livro como autor Paulo, Pedro, Mateus, mas na verdade eles são autores porque Deus usou eles, mas eles são apenas escritores, porque só existe um autor, que se chama Deus. A Bíblia foi escrita somente por homens, mas o autor de todas as palavras narradas foi Deus. Então o autor da Bíblia inteira se chama Deus. É tanto que a Bíblia, se você olhar ela, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nela confusão. Ela tem um começo, um meio, e ela tem um fim. Quem é capaz de, em lugares diferentes, escrever, se não estiverem tomados pelo Espírito Santo, e fazer uma obra tão bela, tão linda como a Bíblia Sagrada? Então alguém disse assim: mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ainda bem que não foi nenhum animal que escreveu, foi homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, homens que foram escolhidos e separados para tal fim. Então isso é o que? Privilégio. Isso é o que? Bênção de Deus. É tanto que esses homens aqui vêm relatando grandes coisas, grandes obras, e a Bíblia, ela é constituída de muitas coisas: história, poesias, profecias, e cada uma dessas coisas se realizam num âmbito muito grande, no mundo espiritual, porque a palavra de Deus, para entender ela, tem que ser espiritual, irmão. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. O homem natural, dentro da sua inteligência humana, ele não é capaz de entender as Escrituras Sagradas, mas somente através do Espírito Santo. É por isso que quando o pregador vai pregar, se ora por ele, e ele se curva, se ajoelha e diz: Senhor, pela tua misericórdia, usa minha boca nessa noite, Espírito Santo, me ajuda, porque isso é a palavra de Deus, e isso só é compreendida, só vai pregar, só vai anunciar quem verdadeiramente tem o discernimento. Agora, discernir de forma errada, muitos vai discernir. Vai fazer de forma errada, muitos vão fazer. Escrito em 3 continentes. A Bíblia foi escrita em quantos continentes? 3. Qual o primeiro deles? Ásia. Primeiro continente que a Bíblia foi escrita: na Ásia. Segundo, na África. E o terceiro, na Europa. Então, se alguém te perguntar, a Bíblia foi escrita em 3 continentes, quais são eles? Primeiro, Ásia. Segundo, África. E o terceiro, Europa. São coisas simples, mas a gente precisa saber, porque num momento ou outro você vai precisar desse conhecimento, e isso vai enriquecer a sua oratória, a sua ministração. Às vezes a gente olha aquele moço chamado, o Agrimar gostava muito de escutar ele, fala das parábolas, Palharim, John Ribe Palharim. Então o que acontece? Ele conta umas ilustrações que mexem no coração da gente. Por que que ele tem tanto argumento, tantas palavras para dizer, tantas coisas bonitas para falar? Isso é conhecimento. Ele não fica em casa sem ler a Bíblia, sem ler um livro,
sem buscar conhecimento e recurso. Enquanto muitas das vezes a pessoa está na frente da televisão lá, ó, com o olho estatalado, assistindo 2, 3, 4 horas de filme, vai para a oração, vai para o quartinho, um lugar secreto, e começa a meditar na palavra, buscar conhecimento. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai te revelar coisa. Quando você chegar aqui e receber a oportunidade, sabe o que você vai fazer? Você vai estar quase explodindo de alegria. Quando você chegar e abrir a boca, os irmãos vão dizer: aonde é que ele está descobrindo tanta coisa bonita? Aonde é que ele descobriu essa palavra? Que palavra bonita, forte. É porque ele está estudando. Mas hoje você fala assim: fulano, você vai fazer, não, sangue de Jesus tem poder, não me chama não, eu não estou preparado não. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não estou preparado não. E está preparado para quê, irmão? Nós precisamos nos preparar mais. Igreja preparada é a igreja que vai vencer as tribulações. A igreja preparada é a igreja que vai vencer os vendavais. A igreja preparada é a igreja que vai morar na glória com o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Valorize a palavra, jovem, valorize a palavra, senhora, líderes de departamento, obreiros da casa do Senhor, honre o Deus que você serve, estudando, meditando na palavra, e Deus vai te usar por onde você passar. Tem gente dizendo: eu quero fazer uma grande obra, mas não quer estudar a Bíblia. Em vez de ler a Bíblia, vai fofocar, vai falar do irmão. Em vez de falar da palavra de Deus, meditar na palavra, ficar perdendo tempo com coisas supérfluas, coisas que não têm valor, comece a valorizar a palavra, irmão. Hoje você tem recursos. Antigamente, para você comprar um livro de teologia era 300, 500 reais. Um dicionário, hoje você tem tudo na sua mão. Você tem livros históricos, você tem a história da Bíblia, você tem tudo que você não estuda quem não quer. Ah, não tem computador, mas o celular não falta e nele funciona também. Busca recurso, lê na palavra, busca lá fora, traz para cá, e Deus vai começar a mudar o seu pensamento e a sua forma de agir. Então, ela foi escrita em 3 continentes: a Ásia, a África e a Europa. A Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas. Quais são eles? Alguém fala? Hebraico, aramaico e grego. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. O hebraico e o aramaico usavam-se mais no Velho Testamento. Já no tempo de Alexandre o Grande, aquele grande conquistador, já começava a aparecer essa língua chamada hebraica. Hebraica não, grego. O grego, ele era muito utilizado no tempo de Jesus para a linguagem comercial. Ou seja, como entravam muitas pessoas e saíam, eles usavam essa linguagem chamada, falava-se no grego. Então era a forma deles comunicar, embora que os judeus em Jerusalém ainda falavam em aramaico. Entre as famílias, a comunicação deles era em aramaico. Se você assistir alguns filmes de Jesus Cristo, você vai ver a comunicação em aramaico. Mas a língua comercial, do dia a dia que eles falavam, era o grego. Então a Bíblia foi escrito aí em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Olha aí, coisas simples, mas são coisas que ensinam. É por isso, irmão, que é o curso muito simples chamado Introdução Bíblica que vai abrir a sua mente. É um curso básico de teologia. Aí quando abre um curso na igreja, aí muita gente foge. Vem, porque todo conhecimento que você adquirir nessa noite, se você vir num culto e uma palavra só servir para você, valeu a pena. Às vezes você já ouviu muitas coisas, mas uma palavrazinha só, que você nunca tinha entendido ela, já tinha lido 10 vezes, mas abriu a sua mente, glória a Deus, Deus me deu uma nova direção. Olha bem, a Bíblia trata
de centenas de temas controversos. São vários os temas que são citados na Bíblia. Aqueles que podem gerar opiniões divergentes, quando mencionada ou discutido. Os autores bíblicos falaram em centenas de temas controversos, com harmonia e coerência. Olha que coisa interessante, eles falaram de diversos temas controversos, ou seja, um assunto não tem nada a ver com o outro, mas se você olhar a Bíblia, ela é harmônica. São vários temas, mas nenhum prejudica o outro, são um alienado no outro, ou seja, isso é direção do Espírito Santo, igreja. Pessoas de etnias diferentes, de lugares diferentes, mas que quando se reúne a palavra, ou seja, a Bíblia, que é os livros, né, vários livros, nós entendemos que há uma grande revelação de Deus unificada, desde o Gênesis a Apocalipse. Olha aí, desde Gênesis a Apocalipse a gente vê a harmonização, né, as coisas acontecendo, revelada uma única história. Olha aí, é uma história só, não tem quebra-cabeça, né? Existem livros proféticos que são escatológicos, que são revelações futuras, que nem Apocalipse, Daniel, Ezequiel. A gente sabe que realmente tem que pedir ali um direcionamento para a gente entender, porque tem coisas que precisam ser lidas lá, e você vai compreendendo Daniel, vai te trazer a resposta no outro livro. Mas a Bíblia é harmônica, por parte de Deus, a redenção do homem por parte de Deus. Olha bem, a redenção do homem por parte de Deus, assim o paraíso perdido de Gênesis. Então há uma harmonia. Agora veja bem, se torna o paraíso, se torna o paraíso recuperado no livro de Apocalipse. Ou seja, o paraíso que se perdeu lá no Gênesis é recuperado no Apocalipse. Aquilo que foi desfeito lá no Gênesis é vencido através de Cristo aqui. Isso é o que? Bíblia. Embora muitos escreveram, mas a sintonia é uma só. A gente entende e a gente fica perguntando. Tem hora que eu fico diante da Bíblia e falo: meu Deus, mas que sabedoria é essa? Que capacidade foi essa de homens serem usados de tal forma pelo Espírito Santo para fazer? Isso é coisa de Deus, é obra de Deus, é obra-prima, é algo que Deus fez exclusivo e beneficiou a igreja, dizendo: você não vai andar por aí perdido não, você vai ter um manual nas mãos. É claro, para que esse manual chegasse na nossa mão, deu trabalho, viu? Foram escondidos em cavernas, porque a Bíblia ela foi escrita em pedras, em cerâmica. As escritas antigamente eram em pedra, cerâmica. Depois passou para uma planta aquática que se dava muito no Nilo, chamado papiro. E também começou, já melhorou mais um pouco as escritas. Depois veio os pergaminhos, que era de couro de animais, bezerro, carneiros. Então ali já era algo mais sofisticado. No tempo de Jesus se abriu o que? Os pergaminhos, né? Jesus pegava o que? O rolo. Aí imaginou o pastor Roberto aqui com um monte de rolo aqui, separado, procurando aqui o rolo do profeta Isaías. Quando Jesus chegou lá na sinagoga que ele foi pregar, aí pegaram, trouxeram, está lá na Bíblia, o rolo que falava sobre o profeta Isaías, que fala assim: eis que o Senhor me ungiu para pregar a palavra e libertar os cativos. E Jesus começa a falar, mas era bem diferente. Hoje não, você carrega a Bíblia na palma da mão, tudo bem feito, separado. Isso aqui custou preço, irmão. E tem gente que não valoriza a Bíblia, tem gente que está desprezando a Bíblia. Eu estou dizendo isso, somos nós mesmos. Nós damos tão pouco valor à Bíblia. Às vezes a gente na casa da gente, esse dia eu estava pensando lá em casa, falei assim: a gente faz a casa da gente, tem o quarto do filho, tem o quarto da mulher, tem o quarto do outro filho, tem o escritório, tem a lavanderia, mas ninguém faz um quarto de oração, um lugar de oração na casa. Ninguém se preocupa em um lugar, uma escrivania, onde vai colocar a Bíblia, onde vai ter uma cadeira, um lugar específico para se adorar a Deus, ou seja, um quarto, um lugar de oração. E a gente às vezes preocupamos com tudo, fazendo da melhor forma possível, e a palavra de Deus vai ficando de fora.
Então vamos examinar mais a palavra de Deus. Enquanto que o acesso à árvore da vida está fechado em Gênesis, encontra-se aberto para todo sempre em Apocalipse. Enquanto se perde, se encontra lá. A grande diversidade dos escritos da Bíblia trata da lei. Olha a diversidade da Bíblia. Olha o que tem na Bíblia. Presta atenção. Lei civil está na Bíblia. Criminal, ética, ritual, sanitária, história, poesia, religiosa e lírica, texto didático, parábolas, alegorias, biografia, correspondência pessoal, reminiscências pessoais, diários, além de estilo caracterizadamente bíblico, de leituras proféticas e apocalípticas. Então nós vemos aqui que a Bíblia, ela tem uma regra de leis dentro dela. Muitos assuntos, fala sobre lei, fala sobre ética, ela traz aí um resumo. Isso tudo é o que? Bíblia. E isso serve para quê? Para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja orientada. Está faltando o que é ética? A Bíblia ensina sobre ética. Está faltando sobre poesia? A Bíblia também tem as poesias. A Bíblia nos ensina, é o manual da igreja para que a igreja possa vencer. Por tudo isso, a Bíblia não é uma simples antologia. Existe unidade que dá coesão ao ato todo. Uma antologia é compilada por um antologista, mas nenhum antologista compilou a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é algo irreparável. Muitas coisas já foram mudadas, mas a Bíblia não muda. Muitas coisas precisa fazer alteração, a Bíblia não. Agora me explica isso aí. E lá em Apocalipse, no final é bem claro que se alguém colocar e acrescentar alguma palavra ou tirar, lhe será tirado o direito de morar na glória. E se alguém acrescentar, todas as pragas que estão nesse livro sobrevirão sobre quem acrescentar. Então a Bíblia, meus queridos e amados irmãos, olha bem, a teologia é a única em circulação. A Bíblia tem sido lida por mais pessoas e publicada em mais línguas do que qualquer outro livro. Existe mais cópias impressas de toda a Bíblia e mais porções e seleções do que qualquer outro livro da história. Então nada se compara à Bíblia. A Bíblia é recorde em venda. A Bíblia é o livro mais lido de toda a humanidade. Nada se compara, nada nem chega perto. Quando você vê um livro aí de Edir Macedo, de fulano de tal, um livro que foi lá e não chega nem perto. Porque essa obra é a obra que o próprio Deus fez. A obra que o Senhor mesmo fez. Em termos absolutos, não existe qualquer livro que alcance ou menos comece a igualar a Bíblia. Em termos de circulação, a Bíblia circula dia e noite. A Bíblia entra, sai, a Bíblia é vendida, é publicada, é traduzida, pessoas, traduções diferenciadas, e aí a Bíblia vai se expandindo na linguagem de hoje, Bíblia de Almeida corrigida, Bíblia pentecostal, Bíblia Sheldon, Bíblia Scofield, e assim vai enumerando, e não para, porque essa palavra ela é viva. Esta palavra é viva. Agora, aonde foi impresso o primeiro livro? Olha aqui, o primeiro grande livro a ser impresso foi a Vulgata, versão da Bíblia em latim, impressa por Gutenberg. Gutenberg, essa Bíblia ficou conhecida como a Bíblia de Gutenberg, em 30 de setembro de 1452, foi a primeira
Bíblia impressa, chamada Bíblia de Gutenberg, lá na Alemanha. E daí para cá, meus irmãos, só sucesso. Daí para cá, só vitória. Cada dia que mais, aí alguém fala assim, mas está difícil entender essa palavra. Aí a linguagem de hoje vem e mostra tudo na forma que você precisa. Aí tem até a Bíblia da mulher, para facilitar o entendimento para as mulheres. Vem marcando, vem sublinhando as partes mais importantes, para que elas entendam mais, para que elas fiquem mais atentas. E aí tem a Bíblia de estudo, de vários temas, que vem nos facilitando muito. Então só não aprende quem não quer. Essa é a realidade. E o povo hoje tem desprezado a Bíblia. O povo hoje é uma louvozaiada, menino, é só louvor. O povo canta igual cigarra. É igual cigarra, a cigarra ela canta até morrer, fica só a casca dela seca lá e ela fica lá dentro, ela morre cantando. Tem crente que é assim, eu nasci para cantar, meu irmão, em nome de Jesus, quando vier na frente, em vez de cantar, traz uma saudação, lê um versículo da Bíblia, porque rios de água viva vão jorrar sobre a tua vida. Aí, o fulano de tal está com a oportunidade, a harpa cristã, aí, foi na cruz, é benção, mas traga um versículo, uma passagem, uma reflexão, na sua saudação, seja uma pessoa que não vai entrar num formalismo, senão a gente fica muito, aquela coisa, já sei o que ele vai falar. Tem gente que canta o mesmo hino, quando entra lá, o irmão, antes de tocar, ele já sabe qual é o hino que vai tocar. E tem gente que só lê um versículo da Bíblia. Tinha um irmão que cantava um hino que falava assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. É um salmo, mas só era esse hino. Quando ele falava, o irmão João está com a oportunidade, ele cantava o hino, meus olhos procurarão os fiéis da terra, e acabou. Ele cantava aqui de manhã, meio-dia, de tarde, e não evoluía. Parece que para no tempo, a pessoa não quer aprender. Jesus quer te dar o melhor. Jesus quer me dar o melhor. Agora, mas o pastor Roberto veio da roça, está aí pelejando. Eu não sou nenhum entendido não, irmão, mas eu tenho a minha obrigação de ir buscando, aprendendo. Isso aí é algo de cada um de nós. Nós precisamos nos esforçar, porque nós falamos aqui que a salvação ela é individual, não é? E também cada um deve levar o quê? Sua cruz. Sabe por que a obra é pesada? É porque muitos estão acomodados. Sabe por que muitas vezes tem que trazer pregador de fora? Porque dentro da igreja ninguém quer interessar pela palavra. Aí vai pregar, fica conversando asneira, contando história da carunchinha. E púlpito, altar não é lugar de falar besteira, é lugar de pregar a palavra de Deus, para que as vidas sejam libertas e transformadas. Deus quer usar você, mas começa a se interessar pela palavra. Olha que coisa linda que nós lemos aqui. O que é a Bíblia? Olha o que é que a Bíblia foi escrita por pessoas diferentes, e que ela está em recorde, porque a Bíblia nunca, jamais e nem jamais existirá livro igual ela. São queimadas milhares e milhares de Bíblias, mas quanto mais queimam, mais Bíblias são. Então nós precisamos amar a palavra de Deus. A minha mãe, quando ela se converteu, ela gostava muito de cantar, mas minha mãe tinha um apreço muito grande pela palavra, um respeito muito grande. Minha mãe durou muito pouco tempo quando ela se converteu, mas eu tenho certeza que se minha mãe estivesse aqui, ela seria hoje uma grande pregadora, preleitora, uma profetisa do Senhor na face da terra. Porque eu via assim o desejo, ela mesmo assim pegava um óculos, não enxergava, aí vai lá na feira, menino, compra mais uns 2 óculos aí, ia lá e comprava, era na feira o óculos, trazia, não, esse aqui ficou melhor, só que usava uns dias ali, não estou vendo direito mais não, mas ela parava e ficava lendo a palavra, e isso traz o que? Vida, cura. Tem gente atrás de cura, tem gente atrás de profeta, sendo que você é a própria bênção. Tem gente pedindo, fala Deus. A boca de Deus, 66 livros, quando você ora e apresenta diante dele, fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Quando tu abre e coloca a sua mão aqui, ele fala.
Ele fala. Não estou dizendo que não tem profeta e nem profetiza, tem sim, mas vamos nos harmonizar com a palavra de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Essa linda Bíblia que nós temos, ela é dividida de uma forma muito bonita. Primeiro, esses livros estão divididos em duas seções. Quem lembra? A Bíblia está dividida. Quais são a seção? Muito bem. A Bíblia está dividida em duas seções: Antigo e Novo Testamento. Então isso aí você já sabe. Existe o Novo e o Velho. Porque sabe o que está acontecendo? Tem hora que fala assim: irmão, abra a sua Bíblia aí, no livro de Esté tem irmão no Novo. Lá no livro de 1 Pedro, o irmão está lá no livro de Esté, de Gênesis, procurando o livro lá, irmão, isso é feio. E tem gente que procura e não acha, e vai ter que ir lá no índice, para procurar no índice aonde é que está esse livro, e fica, luta, e quando termina já parou a leitura e ele já perdeu tudo. Mas isso é o quê? É porque ele não está lendo e não sabe as divisões da Bíblia. Então primeiro, existe Novo e Velho Testamento. Então você precisa colocar na sua mente o que são os livros do Novo Testamento e o que são do Antigo. Mas ela é mais dividida ainda, porque o Antigo Testamento conta o que? A história do povo de Israel, né? Ela vai contar a história e várias histórias. No Velho Testamento vai ter várias divisão da Bíblia. Torá. A Torá, que a Bíblia nos ensina, ou seja, quando alguém fala assim, abra a sua Bíblia no livro da lei, você vai saber que são, ou é a Torá ou são os Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles se chamam Pentateuco. Hoje as pessoas usam mais essa expressão. Abra a sua Bíblia em um dos livros Pentateuco, você já na mente, está lá no começo da Bíblia. Ou é Gênesis, ou é Deuteronômio, ou é Número, é um desse livro. Então a primeira divisão se chama os Pentateuco. Quais são os Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então são 5 livros, esses são os Pentateuco. E cada um desses livros representa uma coisa. Gênesis, quando fala de Gênesis, fala sobre o quê? Criação ou origem. Criação, está certo. Origem, aonde iniciou todas as coisas. Quando você fala de Êxodo, fala de quê? Saída. Isso, irmão. Saída. Êxodo significa saída. Foi aonde o povo de Israel saiu do Egito. Então, quando você lê Levítico, Levítico vai falar sobre o quê? Sobre Levi. Levi pertencia a uma das 12 tribos de Israel. Então você vai lembrar, né, que Levítico vai falar também sobre Levi, que era uma das tribos, das 12 tribos de Israel. E Números. Número, durante os 40 anos andando no deserto, foi promovido o censo para a contagem do povo. Então, quando nós lemos Número, e se nós, um dia na escola dominical caiu até uma questão parecida, que Deus ordenou que contasse o povo. Aí alguém falou assim, mas por que Deus pediu para que contasse o povo? Por quê? Porque era caminhada no deserto com 700 mil homens, e além de mulheres e crianças, quase 2 bilhões de pessoas andando, 2 milhões de pessoas andando, não era pouca gente, quase 2 milhões, é muita, 1.600, 1.500, 1.400 pessoas andando no deserto para tomar conta dessas pessoas, não é fácil. E muitos eram pegos pelo inimigo que ficavam para trás. Os amalequitas, naquela época, eles usavam a estratégia de pegar os que estavam cansados atrás e matavam, roubavam, saqueavam. Então, meu querido, ande na frente, não fique para trás. Tem gente que só anda na ponta da fileira. O que aconteceu lá? Como é que foi o culto?
Uai, será que tem culto hoje? Ah, nem sabia. Então tem gente assim que está correndo risco de vida. Então essa contagem do censo era para quê? Vamos supor aqui, Josué perdeu a guerra. Então Deus ordenava, reúne lá, Davi perdeu a guerra. Deus ordenou que reunisse o povo. Quando ele reunia o povo e contava o povo, o que eles percebiam? Que no meio daquele povo tinha muita gente estrangeira. Ia se infiltrando e trazendo costumes pagãos para dentro do povo, da comunidade de pessoas. E isso atrapalhava. Então o censo era para contar e ver se tudo estava em ordem, quantos tinha perdido, quantos que ainda estavam ali, como que estava sendo o foco de cada um. Eu creio que havia uma entrevista, uma conversa, por família, por clã, né? Então isso era reunido, aquelas pessoas. Então o número, quando fala números, fala sobre esse censo, que Deus, né, pedia durante a caminhada no deserto, para que fizesse também a contagem do povo, para saber como o povo estava. E Deuteronômio significa recapitulação, os 3 discursos de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio vai recapitular os 3 discursos de Moisés. Então, vai falar, né, das mesmas coisas que Moisés fez. E quem é autor do livro dos Pentateuco? Pode falar, irmão. Moisés. É bom você falar isso, porque você não vai esquecer quem foi o autor, quem escreveu, quem é dada a autoria. Moisés. Os 5 livros é de autoria de Moisés. Primeiros do Antigo Testamento é dividido em Pentateuco, primeiro. Segundo, livros históricos. Os livros históricos. Livros históricos são Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônica e Esdra, e Neemias, Esté. Então esses são, até Esté, são livro histórico. Então quando você vai ler aqui, você vai ler história dos reis, você vai ler histórias que aconteceu, do que Davi fez com Golias. Você vai entender que quando alguém dizer assim, abra em um dos livros históricos, você já vai entender o quê? Quais são os livros que estão lá. Terceira divisão da Bíblia, livros poéticos. Livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Primeiro, Jó, Salmo, Provérbio e Eclesiastes, né? E Cantares de Salomão. Então quando alguém fala, abra em um dos livros poéticos, hoje nós abrimos em um dos livros poéticos, Provérbio, é livro poético. Ele está relacionado entre os livros poéticos. E cada um desses livros aqui tem um significado, uma direção. Só porque se nós for ler aqui, nós vamos ficar a noite inteira lendo. Mas você pode ler, né? Qual é a verdadeira função e qual é a verdadeira direção de cada um desses livros, né? Josué, ele tem a missão de quê? De atravessar o Jordão, derrubar as muralhas de Jericó e ainda dividir as terras para as tribos. Não é o objetivo do livro. Então ele se tornou um grande líder. Profetas maiores, esse é fácil, todo mundo sabe. Profetas maiores, primeiro, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Quando alguém dizer, vamos abrir a nossa Bíblia no livro dos profetas, em um dos profetas maiores, você vai entender, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, é um desses livros aí. Lamentações de Jeremias. Então você vai logo perceber. Você está vendo, a Bíblia ela é muito bem dividida, Novo e Velho Testamento. Aí nós vimos lá os Pentateuco, os históricos, os poéticos. Aí depois vem o que? Os proféticos, profetas maiores. E depois dos profetas maiores são conhecidos, por exemplo, Isaías como profeta messiânico. Quando você dizer, abra a sua Bíblia no livro do profeta messiânico, é Isaías.
Pode ir lá logo. O pregador falou aqui, abra sua Bíblia no livro do profeta chorão. É quem? Jeremias. Aí o povo está sabendo. É porque geralmente o povo prega muito e sempre está falando, e o povo vai guardando, vai descobrindo. Então o profeta chorão, né? O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, Daniel, né? Um livro onde tem belas histórias de um povo que foi levado cativo e ali passou grandes lutas, mas não renunciou a Deus, não deixou de estar na presença de Deus, buscou a presença do Senhor, foi lançado na cova dos leões. Os colegas dele foi lançado na fornalha de fogo ardente, mas eles não abriram mão da fé e venceram. Venceram por quê? Por causa da palavra, porque quando tem a palavra, o quarto homem está junto. Quando tem a palavra, tem um batalhão de anjos armados e acampados ao seu redor, trabalhando por você. Agora, se não tem palavra, irmão, aí Deus também não tem compromisso. Tem gente que só quer oba-oba, não quer orar, não quer jejuar, não quer pagar preço, não quer ler Bíblia e quer ser cheio do Espírito Santo. Aonde? Tem gente errando, machucando o irmão porque não conhece a palavra. A pessoa que não tem conhecimento, ele é alguém ignorante. Tem gente que você olhou para ele, ele já fica com a cara feia. Mas uma pessoa que adquiriu conhecimento, muitas das vezes ele estando certo, ele vai dar lugar à ira do irmão. Muitas das vezes o irmão vai tentar contra ele, vai tentar tirar ele da bênção, e ele vai permanecer na posição e vai dizer assim: irmão, calma, Jesus te ama e eu também. Por quê? Porque essa pessoa adquiriu conhecimento, ele sabe que aquilo ali é o inimigo que está trabalhando, mas a pessoa que não tem conhecimento, ele já entra com a ignorância, quer briga. Então, em nome de Jesus, profeta maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esse livro aqui que nós vamos falar agora é onde a igreja mais se perde, é os profetas menores. Quando fala nesses profetas menores, não é porque eles são inferiores aos maiores, não, é porque a leitura e o que eles falaram foram bem mais compactados, menos coisa. Mas às vezes a pessoa fala, profeta maior, é grandão, não é isso não. É só a colocação e a divisão, mas todos têm o seu papel fundamental, assim como na igreja. Na igreja tem o pastor aqui não é maior do que ninguém não. Quem disse? O pastor tem privilégio, o irmão que toca é melhor do que eu. Não, diante de Deus nós somos todos iguais. Porque aquilo que eu faço, você pode não fazer, mas aquilo que você faz eu não consigo fazer. Sabe o que é isso? Habilidades, ferramentas e dons que o Senhor dá para quem Ele quer. Às vezes o irmãozinho que senta lá no último banco, quando dá um glória, irmão, o poder de Deus contagia a igreja. Porque o que é isso? Isso é a mão de Deus. O irmãozinho lá que quando começa a falar de Deus, o fogo cai. Tem gente que nunca gravou um CD, tem gente que nunca teve a oportunidade de ir numa gravadora, mas quando pega o microfone, o céu parece que desce na terra e o poder de Deus se manifesta. Sabe o que é isso? É Deus. Ele dá para quem Ele quer, e quem ama e anda na presença dEle, Ele faz. Tem gente que nunca fez um curso de teologia, não tem anel no dedo, mas através da sua Bíblia, que ele busca de dia e de noite, quando ele abre a boca e começa a falar de Jesus, meu irmão, começa a pôr teólogo no bolso, aqui ó, e o teólogo fala, ninguém sente nada, mas quando ele abre a boca e diz, eu cumprimento com a paz do Senhor, a glória de Deus já está trabalhando no coração do povo. A Bíblia diz que nós devemos buscar os dons com zelo. Quem aqui é mecânico aqui? O Divino entende, né? O pastor Divino entende muito sobre mecânica. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Quem aqui é pedreiro? Vixe, nós estamos enrolados na chácara lá, né? Para fazer o serviço lá da chácara não tem pedreiro. Aí ó, tem um ali. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem é eletricista aqui? Quem é professor aqui? Olha aí. Deixa eu te falar uma coisa. Você como um pedreiro, como um eletricista,
Você, como mecânico, você faz o que sem ferramenta? Nada. Ninguém pode ser o profissional que for. Se ele não tiver ferramenta, ele olha lá, sabe o problema e não tem como arrumar. O eletricista tem que ter chave de teste, tem que ter medidor de energia, tem que ter alicate, tem que ter escada, tem que ter isso. O mecânico tem que ter várias chaves, tem que ter também aparelhos novos para fazer teste. O pedreiro precisa de colher, precisa de prumo, precisa de linha, porque ele sabe como fazer, mas sem a ferramenta não acontece nada. É o que Deus está dizendo, Ele entrega a ferramenta segundo a necessidade. Tem gente pedindo a Deus o dom de cura, sendo que ele nem para a igreja ele vem. Ele não entra no hospital, nem quando ele adoece ele quer ir no hospital. Tem gente pedindo o dom do louvor. Deus unge a minha voz, mas não canta. Irmão, isso não funciona. Agora, se você evangelizar, Deus vai te dar a ferramenta que você precisa. Se você precisa orar por enfermo, Deus vai colocar na sua vida o dom da cura, porque você precisa de orar pelos enfermos. Você está orando pelos enfermos, você está visitando os doentes, você está impondo as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, sobre os necessitados, sobre os endemoniados. Então Deus vai te dar autoridade conforme a necessidade. Eu quero isso, eu quero aquilo. Tiago fala: pedis e pedis mal, porque pedis para gastardes no vosso próprio deleite. Ou seja, tem gente pedindo algo para Deus que não tem cabimento e não tem pé e nem cabeça. Já viu aquelas pessoas que falam assim: eu quero isso, eu quero aquilo. Você fica observando, mas para quê? Não estou entendendo esse irmão não. Mas quando alguém pede algo que é justo, algo vai ser bem aproveitado com aquilo. Então, em nome de Jesus, profeta menores, Oséias, profeta menores, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Olha aí, são os profetas menores. Então, se alguém falar assim, abra sua Bíblia no livro de Ageu, profeta menor, Zacarias, profeta menor, e você logo vai conseguir identificar que ele está entre os profetas maiores e os evangelhos. Então você abriu ali, Mateus, voltou de ré, ou veio de lá para cá, você vai achar, vai ficar mais fácil. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que saber o livro, bater e abrir nessa não, mas você tem noção. Você, quando vê a pessoa folheando a Bíblia, quem tem noção entende que a pessoa já está lá no final da Bíblia, sendo que Apocalipse está lá no começo, é lá no final e ele está lá no Gênesis. Você já vê que está errado, e ele vai, mexe. E então, não estou dizendo ao novo convertido, estão chegando agora, mas para crentes antigos que não quer ler a Bíblia. Então, profetas menores são esses que nós acabamos de ler aqui. Vou ler mais uma vez para gravar na sua mente: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí encerrou o velho, vai começar o que aqui agora? Novo Testamento. Quando você leu Malaquias, você já fala, agora é entrar no Novo Testamento. E aí o Novo Testamento, ele também tem as suas divisões. Qual é a primeira divisão do Novo Testamento? Os evangelhos. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante que nesses livros aqui, nós vemos como que Deus é maravilhoso, porque Mateus é cobrador de impostos. Aí nós vê, Lucas era o quê? Médico, não é? O outro já é médico. Marcos já era filho de uma família sacerdotal. Marco era filho de família de sacerdote. E João era o quê? Pescador. Olha aí, as profissões diferentes, e Deus chamou eles. Para quê? Para cada um escrever a respeito daquilo que Jesus veio para fazer. Então, se nós olharmos a palavra de Deus, nós vamos começar a entender que as coisas que o Senhor faz são coisas gloriosas e maravilhosas.
Até anotei aqui, fiz uma anotação aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui para passar para os irmãos. Então, primeiro, esses 4 evangelhos são os evangelhos que iniciam o Novo Testamento. Vocês sabem que tem 3 deles que são reconhecidos como livros sinóticos. Quais são os livros sinóticos dos evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Por que eles são considerados e conhecidos como sinóticos? Porque eles são parecidos. Se você lê Marcos, a tempestade, por exemplo, Jesus acalma a tempestade, no próprio livro já dá referência em Lucas e em Mateus, porque eles são parecidos, então são conhecidos como livro sinótico. Mas qual desses livros sinóticos foi ensinado na escola bíblica dominical, nesse ano que passou? Qual deles são a coroa dos livros sinóticos? Quem lembra? Entre esses 3 livros que são parecidos, um deles é coroado de uma forma mais explicada, Lucas. Então, o livro considerado como uma coroa, um livro que está acima dos livros na explicação, não é porque é melhor, é mais detalhista, é o livro de Lucas. Então, ele é a coroa dos livros sinóticos. Então, quando você vê alguém falar, abra sua Bíblia em um dos livros sinóticos, você já sabe, é Mateus, Marcos ou Lucas. Se você ler João não tem nada a ver com os demais livros. Essa é a realidade. Se nós olharmos aqui, Mateus foi escrito a quem? Para os judeus. Mateus é um livro direcionado para os judeus. E Marcos, e ele vai anunciar Jesus como Messias prometido, E aqui Marcos, ele vai escrever para quem? Para os romanos. E ele vai anunciar Jesus como o Filho de Deus. Lucas, ele vai escrever para os gentios. E ele vai apresentar Jesus ao gentio como Salvador. Olha aí como é que cada um deles tem um significado, Se você vê aí em Ezequiel, você vai fazer a leitura, aí lá está escrito rosto de águia, de leão, de homem, de boi. Cada um daqueles rostos representa um evangelho. Olha como é que a Bíblia é harmônica. Lá em Ezequiel vem para cá, e quando chega aqui você tem uma linda pregação, onde o Espírito Santo de Deus vai ter liberdade para operar, e as pessoas vão ficar cheias da graça, porque o povo está cansado de blá blá blá, o povo está cansado de conversa fiada, o povo está cansado de enganação, o povo quer ouvir palavra, o povo quer ouvir a graça, o poder de Deus através da palavra do Senhor. Então não precisa enfeitar não, fala simples na palavra que Deus vai fazer grande obra através da sua vida. Então já o livro de João, ele foi direcionado para as nações. O livro de João é diferente dos outros evangelhos, E ele apresenta Jesus como o Cristo. Agora, vamos para as cartas paulinas. Terminou os evangelhos, entra as cartas paulinas. Veja bem, Romanos, ele vai entrar jazinho, essa aí. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas são cartas paulinas. São cartas que Paulo escreveu. E cada uma delas aqui tem um significado. Uma palavra voltada para cada pessoa, para cada situação. Mas são as cartas paulinas, as epístolas de Paulo. Quando alguém fala, abra sua Bíblia nas epístolas, você já sabe o quê? Que epístola são epístola paulina. Então vou abrir lá. Então já sabe mais ou menos onde é que está. É igual o livro de Salmo. Salmo não se fala capítulo, Salmo se fala número.
Tem gente que fala assim, abra a Bíblia no Salmo de capítulo, não, Salmo de número, fulano e versículo tal. Não se fala capítulo, é Salmo de número X, tá? Guarda isso aí que é importante também. Aí termina a carta paulina em Filemon. Aí vem as cartas gerais. Quais são as cartas gerais? Primeiro, Hebreus. Depois Tiago. Primeira e segunda de Pedro. Primeira, segunda e terceira João. Judas. Então termina aqui as cartas gerais, ou seja, cada um aqui tem um autor. Não é mais Paulo, aqui já são pessoas, né, que já tem um autor, né, para essa carta. Então veja bem, Hebreus não se conhece o autor, é desconhecido. Ninguém sabe quem é o autor. Alguns até, por muito buscar, acham que foi Paulo, escritor de Hebreus. Mas é um escritor desconhecido. Aí alguém fala assim, abra em Hebreus, né, no livro do autor desconhecido. Tem pregador que faz isso. Abra a sua Bíblia no livro do autor desconhecido, Hebreus. E aí ele começa ali, vai. Então não há mais aqui Tiago, Pedro, 2 João, Judas. Então cada um aqui tem a sua fala, cada um aqui tem a sua instrução. E por fim termina, todo mundo sabe que é o livro também conhecido como histórico. Que livro é esse? Histórico é Atos dos Apóstolos. É por isso que eu não li ele aqui na sequência. Por quê? Porque Atos dos Apóstolos não são cartas paulinas. Paulo, né, é mencionado lá, nós vemos a convenção de Paulo e tudo, mas ali o livro de Atos foi escrito por quem? Lucas. Então o doutor Lucas escreveu o livro de Atos. Aí se você olhar Lucas estava acompanhando Jesus aonde? Quando Paulo foi pregar na igreja onde estava aquele menino sentado, Eutico. Você lembra que o discurso de Paulo foi até meia-noite e ele caiu da janela? E ele foi constatado pelo próprio médico Lucas que ele tinha o quê? Morrido. Quando Paulo vai lá, Lucas já tinha dado diagnóstico, falou, o menino está morto. Eu sou médico, sou especialista, está morto. Quando Paulo falou, não, fica calmo, e abraça o menino, e traz para perto dele, e faz a oração, e aquele menino ressuscita, Lucas falou, vou voltar em Jerusalém, e vou começar a fazer aí um relato sobre esse Jesus que Paulo está pregando. Agora eu me interessei por ele, porque eu já vi muito milagre. Agora ressuscitar morto na minha frente, e eu falei que ele estava morto. Aí o que ele faz? Ele volta e começa em busca de detalhes. É por isso que ele é conhecido como a coroa dos livros sinóticos, porque Lucas buscou todos os detalhes e veio trazendo parte por parte, e assim Lucas também escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Então também é considerado como um livro histórico que está onde? No Novo Testamento. Ele é um livro histórico, porque conta a história da igreja, conta as narrações de vários eventos, e a gente vai vendo ali o desenvolvimento dessa palavra. E por fim, o livro profético é Apocalipse. Aí agora é assim, a profecia, que Deus vai falar com o seu servo João, e vai iniciar tudo ali nas cartas, né, mostrando o castiçal, os candelabros, vai mostrar 7 igrejas, e ali as revelações sobre tudo que já está acontecendo para que a igreja seja arrebatada. Eu quero que você, em nome de Jesus, meu irmão, abrace a palavra de Deus. Eu fiz aqui algumas anotações aqui simples, bem rápidas também, para passar para a igreja. O Velho Testamento, quem sabe aqui onde é o menor versículo no Velho Testamento? E o menor versículo, ele está em Êxodo, capítulo 13, viu? Êxodo 20, capítulo 13. Se o irmão abrir aí, leia. Esse é o menor versículo do Antigo Testamento. Agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia Almeida e Revista Atualizada, nessa Bíblia, só nela, presta atenção, nesta Bíblia,
Almeida e Revista Atualizada. Está escrito o que aí? Não matarás. Então é o menor versículo. Se você for no Novo Testamento, porque muita gente diz João 11:35, que fala o que? Jesus chorou, mas lá tem 11 ou 12 e aqui só tem 10. Lá é 11. Então esse é o menor versículo do Velho Testamento e do Novo também. Agora, na Bíblia Almeida Revista Atualizada, no Velho Testamento, no livro de Jó, capítulo 3, versículo 2, está lá o menor versículo. Aí ele se torna menor do que Êxodo capítulo 20, mas só que é só nessa Bíblia. Na tradução dela, ela diz assim: porém Jó. Só 7 letras, aqui na outra tem 10, mas é só nessa Bíblia Almeida Revista Atualizada que fala essa versão. Leia alguém aí em Jó capítulo 3, versículo 2 para você ver. Só se alguém tiver essa Bíblia aí. Aí essa aí se torna o menor versículo da Bíblia. Mas outro lê aí. Jó capítulo de número 3, versículo 2. Essa é a Bíblia que nós estamos falando. É o menor versículo, se torna nessa Bíblia aí. Aí as outras Bíblias, as outras versões vai dizer sempre o quê? E Jó falando disse. E aí a na dele aí fala o quê? E disse Jó. Aí como é uma Bíblia só, um dizer só, e as outras todas têm um dizer maior, o menor versículo fica sendo Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. E no Novo Testamento, João capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. É o menor versículo que tem. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Isso aqui acontece muito na gincana. É bom fazer isso aqui na gincana, né? Que o pessoal responde e o pessoal no final do ano ganha uma Bíblia. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Se é o Salmo de número 119, porque ele possui 176 versículos. Olha como é grande, né? O Salmo de número 119. Agora o menor está no Salmo também, que é o Salmo de número 117, que só tem 2 versículos. Então o menor capítulo está no Salmo de número 117, no versículo onde só tem 2 versículos. O livro mais antigo da Bíblia, quem é que sabe? Quem falou, Jó, aí? Olha, tá vendo? Então o livro mais antigo da Bíblia é Jó. Aí é por isso que eu falo que não está, cronologicamente, o livro não tem. Olha lá, Jó está lá na frente, é o mais antigo. E aí são coisas que o crente precisa saber. São coisas simples, mas são de fundamento, de um preço muito grande para cada um de nós. Agora vamos aqui. A nossa Bíblia possui, olha bem, no Antigo Testamento, a nossa Bíblia, a protestante, porque tem Bíblia aí dos católicos que tem 7 livros a mais. A protestante possui 929 capítulos. A Bíblia, nosso Velho Testamento, possui 929 capítulos no Antigo Testamento, e no Novo Testamento 260 capítulos. Isso dá um total entre o Novo e o Velho Testamento em capítulos de 1189 capítulos. Então a nossa Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem 1189 capítulos. No Antigo Testamento a nossa Bíblia tem 23.145 versículos. Olha aí, falamos dos capítulos, agora vamos para os versículos. A nossa Bíblia no Velho Testamento tem 23.145 versículos. No Novo há 7.957 versículos. Dá um total de versículos em toda a Bíblia de 31.102 versículos. Agora, por causa das traduções da Bíblia, como nós vimos aí, às vezes vai ter Bíblia que vai variar um pouquinho, mas é coisinha pouca. Passa um pouquinho, outra volta um pouquinho, mas é essa meta aí. Total de versículos, 31.102
102 versículos. Na nossa Jesus Cristo, seja forte, seja firme, siga as promessas e as bênçãos que Deus tem para a sua vida, e sua vida vai ser diferente. Vamos ficar de pé. Eu quero nessa noite fazer uma oração diferente, junto com a igreja aqui, para nós agradecermos a Deus pela palavra. Eu quero que você ore, porque talvez alguma pessoa ainda não foi salva na sua casa ou na sua família, porque a palavra ainda não chegou lá, da forma que deveria chegar. Mas quando essa palavra, através de você, que é boca de Deus, começar a falar em lugares, no momento e na hora certa, Deus vai fazer um milagre através da sua vida. Fecha os teus olhos agora e ora, fala com Deus. Meu Pai, Senhor nosso Deus, nós te damos graça, nós te pedimos a tua bênção, as tuas mãos poderosas estendidas sobre as nossas vidas. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, que ela passou por vários processos, meu Deus, passou por altos e baixos para chegar hoje nas nossas mãos. Eu sei que ainda existem países, meu Pai, que a Bíblia é proibida de entrar lá, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, o Senhor é um Deus que tudo faz, é um Deus que opera milagre, e que a bênção do Senhor seja derramada sobre a tua igreja. Espírito Santo, ajuda a igreja, meu Pai, aleluia, a ler, a meditar, e a meditar de dia e de noite na tua palavra, porque a tua palavra fará jovens fortes, fará obreiros sadios, fará, meu Deus, mulheres e homens cheios do Espírito Santo, porque não existe avivamento sem conhecimento da palavra. Avivamento sem fundamentos bíblicos é avivamento mentiroso e enganador, que hoje existe e amanhã não tem mais. Mas o fogo que arde no altar, ele vai permanecer queimando, todas as manhãs será retirada as velhas cinzas, e ali, meu Deus, haverá um fogo aceso que não vai se apagar. Meu Deus, a vida de quem tem a palavra não é uma vida que hoje quer e amanhã não quer mais. A vida de quem tem a palavra é uma vida estabilizada, uma vida forte, uma vida que, se está ventando, ele dá glória a Deus, se está na bonança, ele dá glória a Deus, se tem pão, ele dá glória, se também não tem pão, ele vai dar aleluia e glória a Deus também, porque ele sabe que a palavra diz que aquele que se humilha hoje, amanhã será exaltado. Aquele que está no pouco, sendo fiel sobre o muito, o Senhor coloca. Meu Deus, não existe prova além das nossas capacidades. A tua palavra diz, meu Pai, que ela é viva, que ela é eficaz, que ela entra entre juntas e medula, e ela entra entre a divisão da alma e do espírito, e faz grandes maravilhas. Foi através da palavra que o mar vermelho se abriu, foi através da palavra que a queixada do jumento derrubou 1000 homens por terra, foi através da palavra que os muros de Jericó caíram e ruíram e vieram por terra, foi através da palavra que o gigante veio ao chão, através de um menino, foi através da palavra que o povo venceu as batalhas, foi através da palavra que Jesus libertou a humanidade, foi através da palavra que o Senhor revelou ao teu servo João maravilha e grandes obras que vão ainda acontecer, e é através da palavra que nós estamos aqui nessa noite. Nós não estamos em um lugar qualquer, nós estamos no lugar onde o pão vivo que desce do céu está chegando a cada coração. Opera, Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa essa família, e segundo a tua palavra, que todos sejam abençoados no nome de Jesus.